Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a súmula 159 do TST, que trata do salário substituição. Sim, porque a CLT, na verdade, só tem um dispositivo que fala a respeito da substituição de um empregado pelo outro, que é o artigo 450, mas ele não resolve a questão de uma eventual diferença salarial. O artigo 450 só vai mencionar que o substituto tem direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado e contagem do tempo de serviço. E o que é a maior dúvida é justamente essa questão: quando que um empregado, substituindo o outro, tem ou não tem direito à diferença salarial, ou seja, se ele ganha menos, a diferença do salário dele para o salário de quem ele está substituindo. Então o TST na súmula 159 vem em dois incisos e acaba, vamos dizer assim, traçando seu entendimento sobre a matéria. O primeiro inciso vai dizer que essa diferença salarial entre substituto e substituído, ela não tem razão de ser quando a substituição se der em caráter meramente eventual, né? Que haverá o direito à diferença salarial se a substituição acontecer num caráter provisório. Então, primeiro, é preciso a gente entender um pouquinho o que é essa diferença de caráter eventual ou ainda de caráter provisório para o Tribunal Superior do Trabalho. Bom, o caráter eventual é aquele que não tem, em princípio, a priori, nenhuma previsibilidade pelo empregador. E que eu posso citar para vocês como exemplo a questão de faltas justificadas ou não. Um determinado empregado falta e o empregador, então, naquele dia da falta, naquela ocasião da falta, solicita que outro empregado cubra as atividades, realize as atividades desse empregado que está faltando, né? Então, essa seria uma substituição eventual, porque é uma situação imprevisível, né? Questões de atrasos, de saídas antecipadas, a doutrina, né, corrente majoritaríssima e a jurisprudência também, vai enquadrar essas hipóteses como substituições em caráter eventual e que, portanto, nós não teremos, então, direito à diferença salarial. Porém, quando você está falando de uma substituição em caráter provisório, né, aquela substituição interina, então, em que um empregado vai realizar as atividades do outro, né, numa situação de previsibilidade para o empregador. O caso mais típico disso é a questão das férias. A doutrina e a jurisprudência também têm considerado casos como afastamentos previdenciários, então necessariamente, né, ou melhor dizendo, do 16º dia de afastamento para frente nos casos de doença ou afastamento decorrente de acidente de trabalho, licença maternidade também. Agora aqui o que é importante? Essa substituição, ela tem que se dar num sentido de que, primeiro, o substituído, então aquele empregado que está fora das atividades, ele vai retornar para as atividades, ele está fora provisoriamente, por causa de uma dessas situações que eu coloquei o exemplo para vocês. E outra, o substituto vai assumir essas atividades de forma plena. Porque se o empregador pegar as atividades do empregado que está afastado e pulverizar dentre várias atividades da equipe, dentre várias pessoas da equipe, por exemplo, aí eu não tenho direito à diferença salarial, ao salário substituição. Não. Aqui é necessário que esse substituto, então, esteja assumindo as atividades de forma plena, assuma todas as atividades do substituído. E claro, que esse substituído tem um salário maior do que ele, né? Porque aqui, por exemplo, o substituído ganha 3.000 e o substituto ganha 2.500. Então, ele vai ter direito a essa diferença salarial de R$500 pela quantidade de dias que essa substituição perdurar, então é proporcional a essa quantidade de afastamento também. E claro, para deixar bem esclarecido isso, quando o empregador for fazer o recibo de salário, ele tem que preencher isso no recibo de salário de forma discriminada, para evitar aquela figura vedada pelo TST, também pela jurisprudência, que é o salário complessivo. Então pagar várias parcelas trabalhistas num único título. Não, isso tem que ser discriminado no recibo de salário, até para não dar margem também para uma discussão de que foi aumento no salário e não um salário substituição por causa dessa situação
eventual, né? Então, esses aspectos são bem importantes a serem considerados. E quando a gente está falando do inciso 2 da súmula, ela vai tratar daquela hipótese da substituição em caráter definitivo por vacância do cargo, que daí, na verdade, não é nenhuma substituição, é o que a gente vai chamar tipicamente de ocupação, porque eu passo a ocupar a posição, a função, o cargo de alguém que saiu daquela posição. Então, ou essa pessoa saiu da posição porque ela foi demitida, extinção do contrato, ela pediu demissão, ou porque ela passou a ocupar uma outra posição, um outro cargo dentro da empresa. E depois que ela passa a ocupar, né, aí é que eu passo a fazer todas as atividades que ela fazia. Neste caso, eu tenho direito a essa diferença salarial, ou seja, a receber o mesmo salário que essa pessoa recebia? Não, né? Na substituição definitiva por vacância do cargo, não. Isso, na verdade, é uma situação muito comum no mercado de trabalho, principalmente quando você vê uma empresa, um caso de sucessão de empregadores, então uma empresa comprando outra, e essa empresa que comprou vai começar a promover as alterações até com justificativa, por exemplo, de reduzir custo, né? Então ela vai tirar, né, esses salários maiores, vai colocar outras pessoas do próprio quadro ou contrata novas pessoas para essa posição das pessoas que foram retiradas e não tem a obrigatoriedade de pagar o mesmo salário, porque aqui, né, quando a gente pensa lá naquelas situações da equiparação, porque na verdade quando a gente fala em salário substituição, a gente acaba fazendo algumas junções entre o artigo 450 e o 461 da CLT, que é o que fala de equiparação salarial, né? Então, naquela substituição em caráter provisório, interina, é uma situação, e nesta não é substituição, como eu mencionei, é um caso de ocupação, em que não dá para pensar no pagamento do mesmo salário, né, segundo o posicionamento majoritaríssimo aqui simulado, então, porque eu não tenho a característica da contemporaneidade. O empregado que ganhava mais já saiu daquela posição, então não tem como eu sustentar que eu preciso ganhar o mesmo. São essas as considerações que eu tinha para fazer para vocês sobre a súmula 159 do TST, que é tão importante aí na prática, é tão cotidiana na prática e é tão perguntada em provas do exame de ordem e de concursos também. Se ligue nessa súmula.